Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, do versículo 27 ao versículo 31. Isaías 40, do verso 27 ao verso 31. E assim diz a palavra: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o seu Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Ora comigo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com essa palavra, edifique as nossas vidas. Que possamos compreender o que o Senhor espera de cada um de nós nessa noite. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler reflete uma parte da história do povo de Israel. Todos sabem que o povo de Israel foi uma nação que Deus escolheu como seu povo, e que através do povo de Israel, povo judeu, todos os outros povos iriam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Só que o que é que acontece? O povo de Israel, eles pecam. E não somente o povo, mas a liderança desse povo, os reis, eles fazem alianças com outros povos que não estão alinhados com a vontade de Deus. E uma coisa que você deve compreender é que quando você faz um alinhamento, quando você faz um pacto, quando você faz uma aliança com uma pessoa que não tem pacto com Deus, é como se você estivesse dizendo que você concorda e que você quer, de alguma maneira, trocar experiências ou trocar essa caminhada, compartilhar essa caminhada com eles. E é isso que Deus não quis. Deus queria que o seu povo permanecesse como seu povo, e que a partir do seu povo, outras pessoas conhecessem a Deus. O seu povo não precisava fazer qualquer tipo de pacto, alinhamento, sociedade ou qualquer coisa com quem não fosse de Deus. Infelizmente, essas escolhas fizeram com que o povo de Israel, o povo de Deus, fosse submetido a uma escravidão. E o pior é quem está escravizando esse povo. O rei Nabucodonosor, um homem cruel, um homem sem qualquer escrúpulo, um homem que profanou o templo, um homem que profanou, e quando falo profanou, tratou de qualquer jeito as coisas do templo, os utensílios do templo naquela época. O templo era um lugar que era a casa de Deus. Então, era alguém sem piedade alguma, alguém com pecados até extrapolar o limite. Ou seja, Nabucodonosor era um homem que, de certa forma, só prejudicava as coisas relacionadas ao reino de Deus. Claro que Deus é Senhor, claro que Deus é poderoso, mas veja a que ponto chega alguém que caminha sem Deus. Até que ponto chega alguém que desobedece a Deus. Veja que nível tão baixo o povo de Deus chegou porque desobedeceu e não esteve alinhado com a vontade de Deus, pecou. Só que Deus é um Deus misericordioso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia. Esse momento difícil gerou uma crise para o povo de Israel. Eles começaram a declarar que Deus tinha lhe abandonado. E aí Deus usa o profeta Isaías para levar para esse povo uma palavra de ânimo, uma palavra de fé.
E se você for lá no capítulo 40, versículo 1, ele diz: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Deus queria restaurar a fé daquele povo. Deus queria restaurar a dignidade daquele povo, que era o seu povo. E aí ele fala através do profeta que ele continua sob o controle de todas as coisas. Deus encorajou o seu povo a depositar a sua esperança no livramento que só Ele poderia dar. E queridos, quando eu olho para um texto como esse, eu percebo que quem não sabe esperar em Deus, acelera o seu fracasso. Quem não sabe esperar em Deus, quem não sabe aguardar Deus dar uma direção, quem não sabe seguir a vontade de Deus, ele está antecipando e por muitas vezes até acelerando o seu fracasso. Eu conheço a história de muitas pessoas que estavam indo bem quando caminharam com Deus, mas que na caminhada abandonaram Deus e começaram a acelerar o seu fracasso. Se formos observar na nossa vida, todas as vezes que a gente anda sem Deus, a gente fracassa. Se não fracassa na terra, mas iremos fracassar espiritualmente, porque ninguém verá a Deus, ninguém, quando falo verá, é ter Deus como pai, se assim não se comportar como um filho. E queridos, eu sei que você não quer fracassar na sua vida. Eu sei que você não quer perder tempo na sua vida. E muito menos estar distante de Deus. Então a minha oração é que essa palavra de alguma maneira faça diferença no seu coração hoje. Que você saia daqui com um esclarecimento do que Deus espera de você, assim como esperou do seu povo, o povo judeu aqui. O tema da nossa mensagem hoje é aprendendo a esperar em Deus. Você pode repetir esse tema comigo? Vamos lá? Aprendendo a esperar em Deus. Por que aprendendo? Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo esperar. E é uma coisa que a gente tem dificuldade. Quem aqui gosta de esperar? É difícil. Você ir para um local e ter que esperar. Uma coisa que mexe com as minhas emoções é quando você marca um horário. Por exemplo, você vai no médico, você marca um horário e fala assim: é por ordem de chegada, Senhor. Aí você chega lá, aí já tem 10 lá na sua frente. Você espera 4 ou 5 horinhas. Gente, deixa eu cortar o coração de qualquer um. Mas eu não estou falando de uma espera dessa maneira. Eu estou falando de esperar alguém que é mais importante do que qualquer pessoa. Estou falando de esperar em Deus, de aprender a esperar em Deus, de saber quais são os benefícios dessa espera, dessa paciência que nós precisamos desenvolver nessa relação com Deus. Se eu quero aprender a esperar em Deus, eu preciso entender o seguinte: que para esperarmos em Deus é preciso ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir esperar em Deus. E se a gente for lá no livro de Hebreus capítulo 11, a gente vai ver que fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos humanos. A Bíblia diz que Abraão, ele foi o pai da fé. E por que Abraão é considerado como o pai da fé? Porque ele obedeceu a Deus e ele foi guiado por Deus sem nem saber para onde ele iria. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes e vá para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, queridos, ele saiu de casa, ele deixou tudo. Quando falo deixou tudo, deixou seus familiares, e ele embarcou em um plano que Deus tinha e que ainda iria lhe revelar. É por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Mas é claro, queridos, que Deus espera que você tenha fé.
Toda vez que você vê a Bíblia falando sobre pessoas que creem em Deus, o crer não é somente acreditar, o crer implica também em obedecer a todo o conjunto de ensinamentos e princípios da palavra de Deus. Então, quando eu falo em você ter fé, é você acreditar que os planos de Deus são os mais apropriados. Aliás, são os mais apropriados, não, é o único plano apropriado para a sua vida. Então, se eu quero aprender a esperar em Deus, então eu preciso ativar a minha fé. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre alguns inimigos, alguns elementos que prejudicam a nossa fé. E quando o profeta fala com o povo, o profeta começa a expressar aquilo que o povo estava expressando no seu meio. A primeira coisa que estava atrapalhando a fé do povo judeu de crer em um Deus que poderia intervir e mudar a vida dele, tirar ele daquela condição de escravo e libertar ele, o que estava prejudicando a fé desse povo, a primeira coisa, era a murmuração. O primeiro inimigo da fé desse texto é a murmuração. Verso 27 diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Aí o texto diz, o escritor começa a descrever o que é que eles falam. E a fala deles é o seguinte: o Senhor não se interessa pela minha causa, o meu Deus não considera a minha causa. É assim que eles se expressam. Eles não estão mais crendo que Deus está interessado na vida deles, que Deus está interessado na mudança, que Deus estava interessado de tirar ele da condição de escravo e para que eles voltassem a ser o povo de Deus, vitorioso, guerreiro. Então, uma das coisas que vai prejudicar a sua fé é a murmuração, é ficar reclamando. Porque reclama, ó Israel. Toda vez que você reclama de alguma coisa, você está afetando diretamente a sua fé. Quando uma mãe reclama, quando o pai reclama do seu filho, fica reclamando, na verdade ele está dizendo assim: eu não acredito que Deus pode mudar esse menino. Quando você está reclamando de outras áreas da sua vida, você está dizendo assim: eu não acredito que Deus pode mudar essa circunstância. Então reclamar, murmurar, só vai prejudicar a sua fé, só vai prejudicar essa relação que você deve ter de crescimento na sua fé com Deus. Então, se eu como pastor ficar o tempo todo reclamando da igreja que o Senhor me confiou, reclamando dos discípulos que eu tenho discipulado, reclamando da minha família, eu estou dizendo assim: olha, Deus não pode fazer nada, Deus esqueceu isso aqui. E na verdade, não é isso que acontece. Será que você tem reclamado mais do que crido? Aliás, nosso desafio é reclamação zero. E não importa o nível de pressão, de estresse ou de qualquer outra coisa que você esteja enfrentando, a orientação é: por que você está reclamando? Qual é a causa? Por que você está reclamando? Porque no caso aqui, eles estavam murmurando como se Deus fosse o culpado do que eles estavam vivendo. Como se Deus fosse o responsável por aquilo que eles estavam passando. Ei, meu irmão, escuta uma coisa: você é responsável pelas suas escolhas. Eu vejo as pessoas falando: eu não tenho sorte no relacionamento, eu só me relacionando com pessoa que não presta. É escolha sua. Você escolheu isso. Assim também em outros aspectos da vida. Pare de reclamar e comece a buscar a solução para isso. Pare, por favor, de abrir a sua boca e querer culpar a Deus ou culpar outra pessoa pelo que você está passando. Eles estavam passando porque eles fizeram escolhas erradas. Eles fizeram. Só que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e foi ao encontro desse povo. E enviou um profeta com a mensagem para esse povo. E a mensagem é:
parem de reclamar. O segundo elemento, o segundo inimigo da nossa fé é a falta de relacionamento com Deus. Por que a gente reclama? Porque a gente permitiu que a crise, que o problema afetasse a nossa relação com Deus. E aí a gente começa a murmurar. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se você murmura, é porque seu coração está muito vazio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, ela não tem tempo para reclamar. Ou ela não perde tempo reclamando. Então eu olho para a vida desse povo e percebo assim, meu Deus, essas pessoas tiveram tantas experiências com Deus. Eles viram Deus agir de maneira extraordinária. Eles viram milagres acontecendo que não aconteceu em nenhum lugar do planeta a não ser com esse povo. Um Deus que liberta esse povo, um Deus que faz esse povo passar entre as águas, o mar se abre, mata todos os egípcios. Mas a memória desse povo é curta, e porque a memória desse povo é curta, eles começam a perder essa relação com o seu Deus. E esse é o inimigo da fé. Você nunca vai conseguir ter fé, ou seja, aguçar ainda mais sua fé, sem relação com Deus, sem leitura da palavra, sem oração, sem adoração, sem jejum, sem nenhuma conexão com Deus. Quanto menos você está próximo de Deus, mais incrédulo você vai ficando. Às vezes a gente fica assustado com algumas pessoas que se desviam. Elas se desviam e elas parecem que começam a se distanciar tanto de Deus, se apegar tanto com as coisas do mundo, que daqui a pouco você pensa assim, meu Deus, essa pessoa está completamente diferente da pessoa que eu conhecia, alguém que adorava Deus, alguém que buscava Deus. É assim que foi com a vida do filho pródigo. Alguém que morava na casa, alguém que tinha um relacionamento com o pai, e agora está completamente descaracterizado, porque está afundado no pecado. Então eu quero te estimular uma coisa. Faça uma avaliação de como anda o seu relacionamento com Deus. Se seu relacionamento com Deus não está bem, alguma coisa precisa ser feita. Porque esse elemento, dessa falta de relacionamento, vai prejudicar a sua fé. E se você quer aprender a esperar em Deus, tem que ter fé. E para ter fé, tem que ter relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, terceiro inimigo, terceiro elemento, é o elemento da autoconfiança. O que é autoconfiança? É confiar em si mesmo. É não confiar no alto, é não confiar em Deus, é confiar em si. É olhar todas as possibilidades e achar que as coisas só vão melhorar se vier de mim. Sou eu que estou sob o controle das coisas. E quando você vai se alimentando disso, você vai se distanciando de Deus. Você vai se afastando dos planos de Deus. É você achar que, é você pegar a Bíblia falar alguma coisa para você e falar assim, não vou seguir isso aqui não, vou seguir a minha intuição. A minha intuição vai dar certo. Eu vou seguir o que o meu coração está dizendo para eu seguir. É isso. E aí você segue. E aí você quebra a cara. E aí você sofre. E aí você começa a reclamar. E aí você começa a se afastar de Deus. E aí você começa a acreditar que só depende de você. E vai virando uma bola de neve. E você vai girando e não sai do lugar. Murmuração não ativa Deus. Falta de relacionamento com Ele não faz com que Ele tenha peninha de você. Diga assim, não, tá bom, pode fazer desse jeito. Autoconfiança só vai te afastar de Deus. Não vai te preparar para ter fé, para poder depender dEle, poder esperar nele. Agora, se existem elementos, ou seja, inimigos da nossa fé, também existem elementos que contribuem para a nossa fé, que potencializam a nossa fé. Então, se um dos inimigos da nossa fé é a murmuração, o amigo da nossa fé é a gratidão.
é ser agradecido a Deus. É como o apóstolo Paulo falou, que sabia ter coisas, sabia não ter, sabia ser bem alimentado, mas sabia passar fome. E ele diz que essas experiências fortaleceram a fé dele a tal ponto que ele poderia declarar: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Davi, entendendo a relação que ele tinha com o seu Deus, que é a relação de um pastor com as ovelhas, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi tinha consciência de que poderia lhe faltar qualquer coisa, mas Deus não lhe faltaria. Isso é fruto de quê? De um coração agradecido. Queridos, você não tem como, nunca vai ter como pagar aquilo que Deus fez por você, mas você tem como ser grato pelo que Deus fez por você. Então, a forma de você potencializar a sua fé, seja mais grato. Comece o seu dia agradecendo a Deus. Desenvolva o seu dia sendo grato a Deus. Conclua o seu dia sendo grato a Deus. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Meu querido, não é para ser grato a Deus pelo que você está passando. É para ser grato a Deus porque apesar do que você está passando, Deus está com você. E se você não ativar isso, a sua fé vai, sucumbir. Porque ninguém vai avançar na sua vida espiritual com ingratidão. Um outro amigo da fé que potencializa a sua fé é a sua intimidade e conhecimento de Deus. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais intimidade você tem, quanto mais você estuda sobre o Senhor, mais você o conhece, mais você está preparado para enfrentar as mais difíceis circunstâncias. Falando sobre isso aqui agora, eu lembrei da experiência de Pedro. Pedro está num barco e os discípulos estão achando que Jesus é um fantasma. E ele está sobre as águas. E aí, o pessoal está assustado. Pedro olha e Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Por que Pedro faz isso? Porque Pedro sabia quem era Jesus. É como se ele dissesse assim: se é o Senhor, eu vou andar sobre as águas e não vou afundar, se o Senhor me der essa ordem. Como é que Pedro soube disso? Porque Pedro caminhava com Jesus. Porque Pedro conhecia Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começou a tirar os olhos de Jesus, começou a olhar as ondas, ele começou a afundar. Porque quando a gente para de olhar quem está produzindo o milagre e passamos a achar que o milagre é fruto de nós, a gente começa a afundar. E aí eu vejo um Pedro que até começou bem, mas não continuou bem. E às vezes o grande problema da nossa vida é esse: às vezes a gente até começa com Deus, mas não continua com Deus. Então, intimidade com Deus, conhecimento de Deus, saber quem é Deus, ler a palavra, estudar a palavra. Não é somente ler, não é pegar assim, já ver o que Deus vai falar comigo. Não, você tem que estudar essa palavra. Você tem que saber por que Deus diz isso, por que Deus fez isso, por que Deus prometeu isso, por que Deus colocou a condição sobre isso. Porque senão você vai seguir o que qualquer outra pessoa disser. Vai dizer assim: não vai dar tudo certo na sua vida, porque a Bíblia diz que com Ele você pode todas as coisas. E não é pode todas as coisas. Na verdade, a melhor expressão ali é: eu passo todas as coisas. Eu consigo sobreviver a isso se Deus estiver comigo. Eu consigo passar fome se Deus estiver cuidando de mim. Agora, não basta somente ter intimidade e conhecimento, isso vai potencializar a sua fé, mas a Bíblia diz que você tem que ter a dependência do Senhor. Dependência do Senhor. Uma criança, ela depende dos seus pais. Ela, quando acorda, e principalmente um bebê chora, ele chora por quê? Porque ele precisa de alguém
que lhe alimenta, porque se for sozinho ele vai morrer. E às vezes a gente perde essa consciência, porque se o inimigo da fé é a autoconfiança, o amigo da fé é a dependência. É entender assim, é por causa de Deus. É porque se não for Deus eu estou perdido. Eu vi esses dias aí, aliás, vi hoje, né? Lembrei hoje dessa história. Diz que um jumentinho, ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, cara, ontem eu arrebentei. Chamei a atenção de todo mundo, o pessoal me recebeu assim com aplausos, fazendo festa, coisa linda. Eu passando lá e todo mundo assim, nossa, falando e agitando lá uns galhos e tal. E a mãe falou assim: ah, foi, a senhora precisava ver. Aí disse que a mãe perguntou assim: você estava levando alguém? E aí ele disse: eu estava levando Jesus. Filho de um carpinteiro, estava em cima de mim, mas a senhora precisava ver como as pessoas me valorizaram. E aí, queridos, sabe o que a mãe desse jumentinho falou? Sabe por que as pessoas te aplaudiram e celebraram? Porque você estava levando Jesus. Com Jesus, você passa por essas experiências. Mas sem Jesus, você é só um jumento. Você é só um animal, você é só um ser animal comum. E eu quero dizer para você que com você e comigo é do mesmo jeito. Sem Deus nós somos uma pessoa comum. Nós somos uma pessoa guiada pelos ventos da incredulidade e de qualquer outra coisa. Mas com Jesus na nossa vida, com o Senhor na nossa vida, nós nos tornamos alguém especial para Deus. Dependência de Deus vai ativar a sua fé, vai te ajudar a esperar em Deus. Então, o que Deus está falando aqui, o povo de Israel, através do seu profeta, vocês estão muito longe de mim, vocês estão murmurando, vocês perderam a intimidade comigo, vocês estão confiando muito em si. E quando falo confiando muito em si, é assim: por que eles achavam que estava tudo perdido? Porque eles não acreditavam mais em Deus. A incredulidade é pecado e te afasta de Deus. Agora, ok, pastor, eu entendi. Eu entendi que existem inimigos da fé, eu entendi que existem amigos da fé. Eu entendi que os inimigos da fé têm a ver com murmuração, que o inimigo da fé tem a ver com falta de relacionamento, falta de conhecimento de Deus, que o inimigo da fé tem a ver com uma autoconfiança e não com a confiança do alto. Eu entendi que se eu quero potencializar minha fé, eu preciso ser mais grato a Deus, eu preciso verbalizar mais isso. Eu preciso encher a minha casa, o ambiente onde eu passar, de gratidão a Deus, apesar das circunstâncias. Ah, pastor, eu entendi que para que a minha fé seja mais firme, forte, eu preciso ter intimidade com Deus. Então quer dizer que quanto mais tempo eu passo com Deus, quanto mais tempo eu conheço sobre Deus, mais forte a minha fé fica. Sim, isso mesmo. Se você veio em um culto como esse hoje, você veio porque você quer conhecer mais sobre Deus. Você veio porque você quer ter mais intimidade com Deus. E é por isso que você vai passar a sua semana toda tendo momentos especiais, devocional, momento no seu quarto, seu tempo a sós com Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais você pensa assim: meu Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Aí você fica dependente dele. Você sabe o que é Deus olhar para um povo que Ele escolheu e dizer assim: vocês estão completamente descaracterizados do que eu esperava de vocês, do que eu ensinei a vocês? Talvez você está enfrentando um grande problema hoje, uma grande dificuldade, e não está vendo saída. E é isso justamente que o diabo está querendo que você acredite: não tem saída. Mas eu vim dizer para você que tem saída sim.
que existe um Deus que está sob o controle de todas as coisas. Vou matar você. Não faça um corte não, senão vão dizer que eu estou ameaçando alguém aqui. E essa é da voadora, viu? Meu Deus. Eu declaro para você, homem, que você vai matar mais 10. Eita. Quando eu digo que eu sou homem de fé, vocês... Vem para mim. Vamos voltar aqui. Porque essa já acabou a oportunidade de vida dela. Se você não depender de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, você vai chegar em um lugar distante de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas trabalhar isso é difícil, é complicado. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu já fiz isso. Mas eu quero compartilhar com você agora, queridos, que nessa espera de Deus, quando você está aprendendo a esperar em Deus, existem benefícios aos que sabem esperar em Deus. Quais são esses benefícios? Vamos chamar de bênçãos de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó Jacó, ó povo de Israel, escute uma coisa, se vocês esperarem em mim, se vocês tiverem a paciência necessária, eu vou realizar coisas, eu vou abençoar a vida de vocês em áreas que somente os que sabem esperar vão ter o privilégio de ter isso. Então, quais são os benefícios de alguém que espera em Deus? Vou fazer igual aqueles pregadores famosos. Quantos querem saber quais são os benefícios? Meu Deus do céu. Vou chamar outra barata aqui para voar aqui perto de vocês. Viu? Quantos querem? Eita. Eu quero falar sobre 4 benefícios de se esperar em Deus. O primeiro benefício é: quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Capítulo 40, verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor, primeiro, renovam as suas forças. Diga assim: renovam as suas forças. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai fazer com que você volte a experimentar o melhor momento da sua vida. Talvez você olhe para trás e assim: ah, pastor, já foi uma pessoa tão motivada, já foi uma pessoa tão corajosa, já foi uma pessoa tão alegre. Ei, meu irmão, escute uma coisa: Deus vai fazer com que isso volte e ainda mais potencializado. Mas para que isso aconteça, meu irmão, escute uma coisa, escreve uma coisa no seu coração: você precisa esperar em Deus, porque esse benefício é de quem espera. Não é de quem atropela os planos de Deus, não é de quem murmura, não é de quem se afasta de Deus, não é de quem confia em si mesmo, é de alguém que aprendeu a esperar em Deus. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E se você crê que Deus vai fazer alguma coisa, enquanto você espera, há um Deus que está te fortalecendo, há um Deus que está te encorajando, há um Deus que está voltando com que os seus músculos espirituais, físicos, voltem a funcionar. Agora, não é para qualquer um, é para quem espera. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O povo de Israel estava enfraquecido, e Deus manda um profeta para dizer assim: ei, povo de Israel, vocês estão em uma condição de escravidão, mas eu vim dizer para vocês que enquanto eu ainda não agi, mas eu vou agir, eu vou renovar a força de vocês. Eu vou voltar a encorajar vocês.
Um outro benefício de alguém que espera no Senhor é: quem espera no Senhor voa alto como águia. Voa alto como a águia. Querido, se você for fazer uma pesquisa, você vai observar que a águia é um dos animais que consegue voar mais alto. Ele não é o que consegue voar mais alto, mas ele é um dos que consegue voar mais alto. E o que é que tem a ver isso? Por que Deus colocou isso? Porque Deus queria que você soubesse que sem Deus você está vivendo uma vida comum, que todo mundo vive, reclamando igual a todo mundo, murmurando igual a todo mundo, sendo incrédulo igual a todo mundo. Você está vivendo no nível natural, você está vivendo na superfície. Mas a Bíblia diz que quando você espera no Senhor, você eleva de nível. Você sai da condição humana, da dependência humana, da dependência das leis da física, da dependência das leis da ciência. E você começa a experimentar coisas elevadas. A águia, um pássaro que consegue incomodar a águia, é o corvo. E dizem que esse animal, a águia, por ser tão grande, ele sobe aqui e fica bicando a cabeça da águia. E por mais que a águia tente se livrar dele assim, ela não consegue. Então o que é que ela faz? Dizem que ela sobe bem alto. E quando ela sobe tão alto, existe um local que ela consegue respirar, mas que o corvo não consegue respirar. E chegando lá, ele solta, ou às vezes até ele cai sem conseguir respirar. Mas a águia continua ali. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: leve para Ele os seus problemas. Leve para Ele as suas dificuldades. Para que você possa experimentar dEle os livramentos. Para que você possa experimentar dEle os milagres. Para que você possa experimentar dEle o perdão. Para que você possa experimentar dEle aquilo que alguém aqui embaixo não consegue experimentar. E mais, a águia, quando ela voa, ela consegue ter uma visão panorâmica das coisas. Ela consegue enxergar aquilo que nós não conseguiríamos enxergar aqui da terra. Existem prédios altíssimos por aí, que as pessoas pagam para subir até o último andar, para poder ter uma visão ampliada da cidade, ampliada de um ambiente. A gente não tem tanto dinheiro assim, a gente vai de roda gigante, né? Aí quando chega lá em cima, nossa, o tamanho da cidade. Queridos, Deus está dizendo para o povo de Jacó, Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, se vocês aprenderem, se vocês esperarem em mim, eu vou dar uma visão ampliada para vocês. Existem coisas que quem murmura não consegue enxergar. Existem coisas que quem não tem intimidade com Deus não consegue enxergar. Existem coisas que quem confia em si mesmo não consegue enxergar. Só aqueles que sabem esperar no Senhor. Porque enquanto a gente espera, Deus está nos dando uma visão. Uma visão que não é comum a todos. Uma visão que é dele para nós. É por isso que ele fala assim: vocês vão voar como águias. Vocês vão sair desse nível. Vocês vão para um outro nível. Vocês vão enxergar aquilo que vocês nunca enxergaram na vida de vocês. E aí, queridos, eu creio. E eu tenho experimentado isso todas as vezes que eu busco mais o Senhor. Todas as vezes que eu entrego ao Senhor os meus problemas. Quando eu entrego ao Senhor os planos. Senhor, olha, vê se é a tua vontade. Vê se o Senhor aprova. Vê se é isso que o Senhor quer mesmo. Às vezes para mim está tão perfeitinho, não, é desse jeito, não precisa tirar nada. Eu penso, aí Deus vai e diz assim: olha, não é assim, acrescenta isso, coloca isso, tira isso. Nossa, isso é tão bom. Experimentar a vontade de Deus é tão boa, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Deus está dizendo assim: você vai esperar em mim? Então deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter vantagem sobre o seu inimigo.
Lembra do corvo que fica bicando? E ele sobe, ela sobe bem alto e ele cai. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, se você confiar em mim, aqueles que te prejudicam, aqueles que tentam te afastar de andar comigo, você vai ter vantagem com relação a eles. Você vai estar em uma posição diferente, porque não é por você, é de Deus em você. Uma terceira coisa um terceiro benefício dos que esperam no Senhor, sabe esperar no Senhor, é que quem espera no Senhor corre e não fica exausto. Corre e não fica exausto. Quando eu penso numa perspectiva mais comum, mais popular, imagine alguém correndo e ele não fica exausto. Ele não fica querendo desistir. E ele não fica ali ofegando. Ele está correndo, mas ele não está exausto. É como se Deus estivesse dizendo para o povo o seguinte: olha, se vocês confiarem verdadeiramente em mim, se vocês aprenderem a depender exatamente de mim, vocês vão acelerar esse processo. Vocês vão acelerar algumas coisas na vida de você, que quando você murmura, atrasa. Que quando você se afasta de mim, atrasa. Aí você vai dizer: pastor, mas os planos de Deus, o próprio Jó disse que os planos de Deus não se frustram. Que os planos de Deus, eles são executados? Sem dúvida, continuo crendo exatamente nisso. E por que você está dizendo que eu posso acelerar isso? É porque Deus tem planos para ser executados na minha vida, e para que eu possa experimentar isso, eu preciso passar por algumas coisas, que se eu não quiser passar por elas, eu não vou experimentar os planos de Deus. Quando eu olho para a vida de Jesus, por exemplo, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus foi levado para um deserto, para ser tentado, ou seja, para que o inimigo pudesse usar toda a sua estrutura para tirá-lo do caminho, e Jesus foi fiel a Deus. Tem coisas que nós precisamos passar e experimentar para podermos aproveitar exatamente a vontade de Deus. Então, escute uma coisa: quem espera no Senhor, corre e não fica exausto. É uma performance aprimorada. É maior velocidade nos resultados, é maior velocidade nessa intimidade. Por exemplo, se você ler mais a Bíblia, você vai ter mais ou menos conhecimento. Mais conhecimento. Se você orar mais, você vai ter mais ou menos intimidade, mais intimidade. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou potencializar isso na sua vida. Você vai correr, você vai buscar fazer a minha vontade, eu vou te dar o fôlego necessário, eu vou te dar a coragem necessária, eu vou te dar tudo que é necessário para você andar, no caso aqui, para você correr em alta performance. Por isso que esse ano a gente está declarando que é o ano da expansão e da ousadia. Porque, queridos, nós queremos avançar sem medo. Nós queremos expandir sem medo. Nós queremos acelerar isso. Não porque a gente está pressionando a Deus, é porque a gente está com muita vontade de cumprir a vontade de Deus. Agora, em último lugar, queridos, quem espera no Senhor não se cansa. Ele diz: olha, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, eu corro e não fico exausto. Mas se o ritmo que eu preciso ter agora é um ritmo mais leve, Deus está dizendo o seguinte: você vai andar, vai andar, vai andar e não vai se cansar. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ó, se você confiar em mim, não importa se você está correndo, não importa se você está caminhando, não importa se você está voando, eu vou dar todas as condições necessárias para você chegar ao fim desse caminho, dessa direção. O que Deus estava querendo no povo de Israel? Deus estava querendo dizer para eles o seguinte: olha, sabe por que vocês estão aí? Para as escolhas que vocês fizeram. Sabe por que você está com a vida quebrada assim?
Porque você escolheu isso. Sabe por quê que, infelizmente, vocês estão passando por isso? Tem um motivo. Vocês não estão cumprindo a minha vontade. E aí, pastor, o que é que eu faço? Pare de murmurar. Busque a Deus. Seja mais grato. Paulo nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Paciência não é leseira. Paciência é saber que tem um tempo apropriado, estabelecido por Deus, para que Ele possa agir. Mas enquanto Ele não age, eu estou em conexão com Ele. Enquanto Ele não age, eu estou agradecido a Ele. Enquanto Ele não age, eu estou sendo fortalecido por Ele. Enquanto Ele não age, Ele está ampliando a minha visão como a águia. Enquanto Ele não age, Ele está me dando o vigor para que eu possa correr e não ficar exausto. Enquanto Ele não age, Ele está dizendo assim: você vai andar e não vai se cansar. Seja andando, seja correndo, seja voando, Deus está dizendo o seguinte: confie em mim, porque eu estou sob o controle de todas as coisas. Aprendam a esperar em mim. A gente falou sobre ser grato a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé agora e adorar a Deus com muita gratidão. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Confesse Jesus como seu Salvador. E saia daqui com a maior vitória que alguém pode ter, que é ter Jesus dentro de si.